Voltamos com o programa TV Câmara Entrevista. Hoje estamos falando sobre o combate à dengue em Jacareí. Estou recebendo Humberto Ghilarducci, diretor da Vigilância à Saúde da cidade. Humberto, a gente falou bastante aqui sobre a questão do mosquito, da doença. Eu queria saber como é que está sendo a recepção da população ao trabalho de vocês, de entrar nas casas e combater os focos. Se a gente precisa aqui reforçar que a população colabore com isso. Então, na verdade, a gente costuma dar mais valor para aquelas coisas negativas do que positivas. Eu não posso dizer que, se me perguntarem a população de maneira geral, ela contribui, ela está preocupada, às vezes está até, em certos pontos, equivocada do que fazer, mas alguns casos existem de resistência, uma série de coisas que eu acho que não é a questão aqui. Mas, no geral, a população tem recebido a vigilância. É um ou outro caso que acaba marcando mais, até porque, além de você já ter um número de casos enorme para você estar indo, nós contamos aqui com 73 mil e tantos imóveis, então você vê que é um número grande de imóveis para você estar visitando. E aí encontra uma casa num lugar e tem uma resistência, 1, 2, 3, 4 imóveis, e aí você tem que ir para um outro bairro e voltar naquele lugar no sábado para tentar convencer, ou é o dia que você encontra o chefe da família em casa, ou a dona de casa, porque o motivo da não entrada nem sempre é porque a pessoa, você não vai entrar, acha que você não deve entrar. Às vezes a pessoa que está lá não é a dona da casa, fica constrangido e não sabe se pode entrar, empregada, ou é um menor. Então a gente também tem esses contratempos. E normalmente aí depois faz um repasse. E esse repasse acaba marcando mais, assim, vamos dizer, negativamente. Mas, como eu já falei aqui, acho que a grande situação é que a gente precise, daqui para frente, a população tem que começar a se conscientizar que a diminuição dos focos depende mesmo de cada um, de cada morador, cuidar do seu trecho. Aí vai sobrar tempo realmente para a gente esclarecer algum tipo de dúvida que possa ter, ir num imóvel que realmente está fechado, que a gente precisa até de ajuda judicial para entrar, porque nós temos gente aqui que viaja, às vezes, para um outro país, a casa fica fechada, tem alguém que passa lá uma vez por mês para pegar a conta de luz, sei lá, alguma coisa, e o imóvel fica lá e a gente recebe denúncia, e o imóvel, você sabe que a casa da pessoa é um espaço, na Constituição existe lá um princípio que é inviolável a residência. É lógico que tem as exceções que é em eminente risco ou na perseguição, no caso da polícia, coisa. O nosso realmente é um problema de saúde pública, mas não é uma coisa que não dá para esperar um dia, 2 ou 3 dias ou um pouquinho mais, até porque quem está em volta, eu não posso garantir que certamente que tem uma coleção de água e lá tem uma larva que vai viabilizar um mosquito e que vai transmitir para o outro. Então você vê que para eu poder preencher esse requisito que a Constituição prevê lá, embora a vigilância sanitária tenha o poder de polícia de estar entrando, mas é uma coisa, se eu entrar sem uma ordem judicial, eu posso ter um problema. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, se todo mundo cuidar na normalidade, tiver cuidado, aí esses casos de exceção, a gente vai ter mais perna para cuidar. Então, eu acho que essa é a receita do sucesso aí do combate. Bom, Jacareí já chegou aí em volta de 700 casos, né, confirmados, mais de 2.400 notificações, e a Prefeitura intensificou as ações de combate à dengue no município. Vamos conferir uma matéria para o nosso telejornal, foi produzida para o nosso telejornal Notícias de Jacareí, que foi feita sobre essa intensificação do combate à dengue. Jacareí está com centenas de casos de dengue confirmados na cidade. Para combater e deter a epidemia, o município ampliou as ações contra a dengue. As equipes de agentes da Vigilância de Saúde ganharão o reforço de atiradores do tiro de guerra e agentes da Defesa Civil, para vistoriar cada canto da cidade. Diante de cada caso suspeito de dengue, existe uma equipe da Vigilância Ambiental e que visita a casa desse paciente suspeito e já desencadeia ações de controle desse vetor, desse mosquito, da fêmea Aedes aegypti. Então é importante que cada pessoa que procure um pronto-socorro, uma unidade de saúde para consulta,
repasse o seu endereço atualizado, o nome da rua, o bairro, o telefone, para que as ações de controle do vetor, do mosquito, seja feito pela vigilância ambiental naquele endereço que foi repassado no dia do atendimento. Desde o início do mês de abril, 6 UBSs estão funcionando das 7 horas da manhã às 10 horas da noite. São elas as do Parque Santo Antônio, Parque Brasil, Jardim das Indústrias, Cidade Salvador, Jardim Paraíso e Santa Cruz dos Lázaros. Nas escolas municipais, as crianças estão recebendo orientações sobre a doença, formas de contaminação e prevenção. As operações Catatreco serão intensificadas nos bairros de Jacareí para eliminar possíveis focos do criadouro do mosquito. A Santa Casa de Jacareí está com uma sala específica para a hidratação de pessoas com dengue. O hospital também terá plantonistas nos horários de pico. A orientação principal é a pessoa não se automedicar. É muito comum, né? Pessoa, qualquer dor de cabeça, tomar uma aspirina, e isso pode desencadear, inclusive, uma hemorragia. Além disso, a Secretaria de Saúde contratou laboratório particular para agilizar os resultados de exames. Mas lembre-se, prevenção é o melhor remédio. O combate do criador da dengue ele deve ser constante, tem que ser todos os dias. E a diferença está no desempenho de cada pessoa estar querendo combater realmente essa doença. Também você conferiu aí a matéria do repórter Ícaro Leal. Humberto, uma outra coisa que as pessoas perguntam também é em relação ao fumacê. Em algumas cidades parece que o carro passa jogando aquela fumaça, e por que em Jacareí, ou se já está sendo utilizado? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Na verdade, essa história do fumacê, para o mosquito, especificamente o mosquito da dengue, ela cria muito mais prejuízo do que ganho. Por quê? Para começar, quando passa o fumacê, a primeira coisa que as pessoas fazem é fechar as portas, as janelas, porque não quer aquele cheiro dentro de casa. O mosquito da Aedes, aonde que ela se instala para poder picar as pessoas? É dentro de casa. Então, não vai atingir o mosquito. Isso é uma situação. A outra é que ela acaba matando matando os predadores. Você já diminuiu o número. Se você vê lugar que faz muito esse fumacê, ou que joga muito veneno, muita química, acaba os anfíbios, as pererecas, sapo, lagartixa, que é tudo predador de mosquito, então está diminuindo muito. Então você já não tem, você não tem isso. E também mata os concorrentes, ou seja, se você põe o fumacê e pega o Culex, ou o pernilongo comum que a gente conhece, esse que azucrina o ouvido, que faz barulho antes de picar, você elimina, ele não tem concorrência na hora de procurar. Por exemplo, ele vai procurar um lugar para colocar os ovos, se a fêmea, se ela encontrar lá um monte de ovos do pernilongo comum, ela pretere aquela coleção de água, ela vai procurar um outro lugar. Porque o ovo, ele para viabilizar na água, precisa ter os nutrientes. Se você tem muito ovos ali, vai ficar concorrido. Então, a questão do fumacê, ele diminui os predadores e também diminui os concorrentes, né? Então, com isso, depois de um período disso, num primeiro momento, dá aquela baixa. Logo em seguida, você vê aumentando o número da população dos mosquitos. Então, não é. O que é feito e que a gente está fazendo é uma pulverização, ou seja, são duas situações. Uma é o larvicida que você coloca na água, que aí ela usa aquela água que você colocou o larvicida, ele altera o crescimento e se inviabiliza ele se transformar de ovo para mosquito, fase adulta. Então, ou quando tem mosquito já tem em fase adulta, a gente pulveriza um produto que é preconizado pela SUSEM, e mata a forma alada do mosquito. Isso de que maneira? Em foco naquele terreno, naquele quintal, daquela casa, que teve um caso que é para isolar. Então, é num caso específico e não de maneira indeterminada. Então, com relação ao fumacê, isso eu acho que teria que estar esclarecendo. Em relação a esses repelentes e inseticidas que a gente usa muito para matar barata ou outro tipo de pernilongo, esses também que a gente coloca na tomada, qual a eficácia dele?
Olha, esse tipo de produto, eles têm que ser licenciados pela Anvisa. Então, é lógico que se você tiver um repelente, um produto que ajuda a espantar o mosquito, evitar, quer dizer, é a última forma de você se isolar dele. Tem a tela na janela, tirou o criadouro, botou tela na janela e ainda, se quer se prevenir mais, usou um repelente ou colocou um repelente desse elétrico, é viável. Tomar cuidado para comprar um produto que seja licenciado, porque nesse período assim aparecem as pessoas que querem vender o produto, às vezes de forma milagrosa, tudo. Então, isso não existe. O que existe são os produtos que são licenciados. Por que eles são licenciados? Porque ele passa por um processo de aprovação, de eficácia e também de que não faça mal para outros, tanto para o ser humano como para outros animais que você possa ter, do animal doméstico, enfim, que ele não tenha efeito nocivo. A preocupação é essa, mas se a pergunta é se eu devo usar, sim, na minha casa eu uso produto licenciado e ajuda. Agora, se falar 100%, não, até porque não fica 100% o produto ali. Você põe perto daquele horário que vai dormir. Lembrar que a preferência desse mosquito é estar picando no período da tardezinha, logo na parte da manhã e à tardezinha, não significa que durante o dia e no meio da noite não possa haver você não está livre totalmente, mas normalmente 90% dos mosquitos eles estão picando nesse período. No amanhecer e no entardecer. É redobrar a atenção. Na manhã e no final da tarde. Outra coisa também, a gente escuta muito falar, quer dizer, eu trouxe várias coisas que a gente escuta falar, porque tem muitos mitos, muitas verdades circulam às vezes nas redes sociais ou nos comentários que a gente tem no nosso cotidiano, no dia a dia. É que a pessoa mora lá no 10º andar, o mosquito não sobe até lá. Ou que ele, se tem um foco aqui, ele como ele só anda aí 100 metros, a doença então não vai espalhar. O mosquito também entra no elevador, também entra no automóvel. Queria que vocês esclarecessem isso também para as pessoas. Quando a gente fala de altura que ele voa, fala a distância, é tudo uma conversa assim de uma situação média, né? Você fica imaginando alguém para ter certeza, foi feita marcação com determinados, para saber o raio que ele está chegando e tudo mais. Mas se eu tivesse morasse num lugar isolado e a última casa tivesse a 150 metros, eu não ficaria com certeza absoluta que não pudesse chegar um mosquito lá. Então, isso aí é só uma média para você pesquisar, estabelecer raio para fazer isolamento, coisa mais... Determinações de combate. Isso, tanto é que o raio que a gente usa para fazer o isolamento de um foco, que a gente tem um caso confirmado, é um raio de 200 metros, que seria, considerando esses 100 metros, né? Uma distância de 100 metros. Porque aí você garante que a 100 metros daquele ponto você está cobrindo. Mas isso não significa 100% de você saber que dali ele não passa. Eu não me fiaria nisso, não. Com relação a outro questionamento que você fez, com relação à altura. Isso. Então, muito se ouviu falar, eu já fui em treinamento, ouvi especialista de pessoas que fizeram estudos sobre isso, tinha uma tese que dizia que o Aedes voava em torno de 1 metro, 1,20 m. Só que nós já encontramos um criadouro em calha, um prédio com 3 metros, a calha está lá em cima, e você vai ver, tem criador lá. Se tem larva, tem ovo, tem coisa, é porque um mosquito foi lá e botou. Então, ele tá subindo. Se começar a ficar difícil ter lugar para ele achar, para botar numa altura, eu acredito que ele vai começar a procurar lugares mais altos. Agora, no caso de um edifício, a gente acha que o mosquito vai ficar voando por fora, entrar para a janela. Ele pode subir pelo elevador, pousa na roupa de alguém, sobe junto, numa caixa que você leva com alguma coisa, às vezes o mosquito está ali dentro, você vai abrir lá, imaginando aqui qualquer posição, mas que encontra mosquito em andares, encontra. Se fosse assim, quem morasse depois de uma certa altura não ia ter problema com pernilongo. Pode ser até amenizado, mas que acontece. Muito bem. Humberto, eu queria que você escrevesse para a gente viu aí a intensificação no combate aí pelo Poder Público Municipal. Quais são as ações que estão sendo tomadas? Aí, quais as estratégias que vocês estão trabalhando? O período que essas ações que vocês estão prevendo que
que as notificações diminuam, porque tem essa questão mesmo do clima e outros fatores que ajudam a combater de forma mais natural a doença. Então, acho que uma coisa que precisa ser esclarecida, até a gente que está lidando no dia a dia com isso, quando comenta de outra cidade, fala, tem tantos casos na cidade. Essa situação de caso é assim, essa afirmação, ela é real e perfeita quando você está tratando naquele período antes de entrar nessa fase de emergência e epidemia, como alguns dizem. Por quê? Porque na fase anterior, todos os casos, ele só é dito como um caso positivo de dengue depois de feita a verificação, realmente faz a investigação e realmente era dengue. Faz o exame, além do NS1 que é feito de momento até já para ajudar no tratamento, existe um exame que você colhe o sangue e faz um exame para saber, para confirmar, e um teste ELISA que é mais apurado, isso demora em torno de 20, 25 dias, você confirma, olha, aquele caso X lá do cidadão tal, paciente tal, era dengue, confirma, aí pode ser, era mesmo. Bom, quando você entra nessa fase, que passa esse número, que no caso de Jacareí são 80 casos em 150, né, que dá, fazendo a conta aí, dá 377 casos, o ato seguinte, em outros municípios, em função da população, tem outros números, mas quando você passa essa fase, todos os casos que o médico chegou lá, às vezes tem um sintoma, o médico desconfia, não criticando aqui o médico, mas ele manda a notificação para a gente, nós já classificamos como um caso positivo. Então, aquela curva que vem vindo, né, é uma reta, ela vira uma exponencial, porque aí vai muito rápido, né? Então, quando vocês falam assim, qual a intensificação que está sendo feita agora? Na verdade, a gente já vem fazendo. O que nós fizemos nesse último período, até por conta de... Existe uma pressão política, existe uma pressão, uma angústia da população. Primeiro, a gente, como tinha um plano de contingência, e esse plano tem um plano estadual, mas Jacareí tem um plano de contingência da dengue. Ou seja, quando entrar nessa fase, acima dos 337 casos, tinha algumas medidas que a gente iria tomar. Nós não esperamos chegar no 337. Com 3 semanas anteriores, nós já começamos a aumentar o atendimento nas unidades, como foi falado aí na reportagem. Foi criada a sala de hidratação na Santa Casa. Então, foi aumentado o número de médico para atender os pacientes. Então, a gente já começou, o que estava preconizado, que a gente tinha previsto naquele plano de contingência, nós começamos a fazer. Inclusive, articulação com outras secretarias. Porque você pasme, mas a gente tinha demanda, além da população em geral, de alguma secretaria que ligava lá, olha, nós estamos com um problema aqui, se não dá para me ver aqui se é dengue. Quer dizer, cada secretaria, se eu tenho um prédio, tem que cuidar do meu prédio, né? E nós conseguimos, rapidamente conversando, articulamos, cada secretaria está cuidando dos seus próprios. Agora a gente não está precisando ir mais nos prédios. A Câmara Municipal também já teve demanda aqui da Câmara para a gente. Na verdade, a Câmara tem que pegar alguém da limpeza, alguém, se precisar um treinamento, é só mandar lá, a gente explica direitinho, fazer uma vistoria geral. A Guarda Municipal, o engajamento dela nessa campanha foi no sentido da gente estar tentando sensibilizar, mudar o olhar para o guarda que fica o tempo todo tomando conta de um prédio, que ele tem o hábito de dar uma olhada e ter esse olhar de criadouro, e se não é ele que vai tirar, mas tem alguém da limpeza, ele vai indicar. Apontar, né? É um agente assim, é desse jeito que eu acho que a gente pode evoluir. E uma última coisa que foi feita foi a ajuda do pessoal do Exército, do tiro de guerra aqui, que também reforçou não só a questão da mão de obra, como a questão da farda, que em muitos lugares assim que a pessoa ficava meio desconfiada, parece que tem uma mística assim pela farda, a pessoa chega e está sendo mais receptivo. Em alguns imóveis, a gente que tinha dificuldade, que a pessoa, sabe, maldizia esse trabalho, aí chega lá com um soldado junto, parece que fica mais fácil. Graças a Deus está acontecendo isso e a gente está conseguindo ter acesso. Esse já é um retorno dessa primeira semana que a gente está trabalhando junto, que nós já tivemos esse retorno. E a Defesa Civil também, naqueles imóveis que eles já fazem uma vigilância no intuito de ver a segurança, né, que é a praia deles, é a obrigação deles, eles estão também indo com esses olhos de
de eliminar criadouro da dengue. Então, esse é o trabalho que estamos fazendo aqui agora. Bem, Humberto Ghilarducci, diretor de Vigilância à Saúde de Jacareí, agradeço sua presença aqui, foi muito esclarecedor, esclareceu para a gente aí vários pontos sobre a dengue, o que podemos fazer, como podemos colaborar também com esse combate. Ter uma postura também mais proativa, né, em relação a isso, assumir nossa responsabilidade como cidadãos. Agradeço sua presença, gostaria que você fizesse seus esclarecimentos finais aí. Bom, quem acho que tem que agradecer sou eu de ter essa oportunidade de estar divulgando assim numa escala maior o nosso trabalho e pedir de coração para a população que cuide do que é seu, porque depois que ficar doente, aí cada um tem o serviço médico que vai te atender, mas a dor ela é de cada um, eu que sinto a dor, é a hora que eu estou doente, a hora que eu tenho um parente próximo ruim. E a doença, graças a Deus, que ela é pouco letal. A dengue não é uma doença assim, que mata muito um número grande de pessoas, mas para nós uma morte já está fazendo uma diferença enorme, né? Então, procurar cuidar do seu pedacinho aí e o que depender da gente, o que nós estamos às ordens para estar ajudando e fazendo o trabalho que é a nossa obrigação. Obrigado. Muito obrigado você também, que acompanhou o TV Câmara Entrevista, que falou sobre o combate à dengue em Jacareí. Nos vemos no próximo programa. Até lá.